Olá, meu nome é Geiciane, eu sou artesã e eu trabalho com pintura em tecido desde 2013. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho. O primeiro passo é transferir o desenho para o tecido. Então eu preciso de um carbono para tecido e do risco que vai ser pintado. Então eu coloco o carbono diretamente no tecido, posiciono o meu desenho, coloco bem certinho para não sair torto. E venho com o lápis contornando todo o desenho. E esse vai ser o resultado. Para a pintura, nós vamos iniciar pelas folhas, então eu vou usar aqui o verde soft como base. Estou usando aqui o pincel número 6. Eu preencho toda a folha com a cor verde soft. Depois, com a cor verde bandeira, eu venho contornando uma lateral da folha. Então, eu venho contornando com o meu pincel bem em pé e vou jogando essa tinta para dentro, para o centro da folha. Pego mais um pouquinho da tinta verde bandeira, faço um risco no centro da folha e vou jogando para a outra lateral. Depois eu venho com um branco para iluminar. Então eu pego um pouquinho de branco no meu pincel, passo aqui, ó, do ladinho de onde eu passei o verde e venho espalhando para a lateral. Então eu jogo do centro para a lateral. E depois eu passo o contorno do outro lado e venho espalhando para o centro da folha. Passo na lateral e venho jogando para o centro da folha. E assim eu sigo fazendo da mesma maneira em todas as outras folhas. Depois de ter preenchido todas as folhas, nós vamos passar agora para as flores. Então, eu venho preenchendo aqui toda a área da flor com a cor pêssego primeiramente. Com o pincel número 10, eu venho preenchendo toda essa área aqui da flor com a cor pêssego.
Agora com a cor rosa pétala e o pincel número 6, eu vou fazer aqui um sombreado em volta aqui do miolinho da flor. Então, eu passo a cor em toda a volta aqui do miolo e vou jogando para a ponta das pétalas. Vou espalhando bem essa tinta para as pontas das pétalas. Agora eu vou usar aqui a cor rosa escuro para fazer aqui um segundo sombreado na flor, para escurecer um pouco aqui algumas áreas. Então, eu passo essa tinta ainda com o pincel número 6, passo em volta do miolo e vou jogando um pouquinho para as pontas. Mas não é muita tinta, eu pego uma pequena quantidade porque essa cor é uma cor bem intensa. E eu não quero preencher toda a flor com essa cor, eu quero apenas sombrear. Então, eu jogo aqui no miolo e vou espalhando para as pontinhas. Já venho fazendo aqui também a divisão das pétalas. Então, olha, pego um pouco de tinta e já vou passando aqui entre uma pétala e outra para fazer a divisão. Passo aqui em volta das dobrinhas também, das pétalas que estão dobradas. E eu vou espalhando para ficar bem suavizado. Depois eu venho iluminando com o branco, ainda com o pincel número 6, e pouca tinta no pincel, eu venho passando aqui no contorno da flor e jogando o branco para dentro, espalhando bem também. Com o pincel número 4 e o branco, eu passo um pouquinho de tinta aqui nessa parte onde está dobrada a pétala. Passo e dou uma espalhadinha.
Passo o branco também no centro da pétala para dar uma iluminada e espalho em movimentos de vai e vem. Na próxima flor, eu faço a mesma coisa. Preencho primeiro com o pêssego e depois venho sombreando com o rosa pétala e depois com o rosa escuro. E na próxima flor, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras anteriores. Preencho primeiro com pêssego. E depois venho com rosa pétala, fazendo um sombreado. E depois com o rosa escuro. Eu sempre tenho que respeitar o movimento das pétalas, o movimento do desenho. Isso é muito importante na pintura.
eu deixo a pontinha da pétala mais clara. Eu escureço um pouco mais próximo aqui do miolo e a pontinha da flor sempre vai ser mais clarinha, que é onde eu vou entrar com o branco depois. E agora com o branco eu venho iluminando a flor. Então eu passo o branco, faço o contorno aqui com o branco, pincel bem em pé. E eu dou uma espalhada nessa tinta para não ficar muito marcado. Faço isso em todas as pétalas. Agora, com o amarelo ouro, eu preencho o miolinho aqui das flores. Agora, com o pincel número 4 e a cor cenoura, eu venho escurecendo um pouquinho aqui apenas um lado do miolo. Então, eu passo apenas de um lado e dou uma espalhadinha nessa tinta. Ainda com cenoura, eu dou uma leve pressionada no pincel no centro do miolinho. Depois, com o sépia, eu venho escurecendo um pouquinho mais, apenas um ladinho aqui do miolo. Aonde eu passei a cenoura antes, é aonde eu vou passar agora
a cor sépia. Passo uma pequena quantidade, muito pouquinho mesmo, porque o sépia é uma cor bem forte. Então eu passo bem pouquinho e dou uma espalhadinha. Dou uma escurecidinha também ali no miolinho, ó, com sépia. Só pressiono o pincel. Agora com o branco, eu vou passar aqui apenas nessa área onde ficou só o amarelo. Não vou entrar com essa tinta dentro da cor mais escura. Então eu passo bem ali no contorno e dou uma espalhadinha. Então eu venho com o branco, olha, dando assim batidinhas, apenas encostando o pincel e dando uma espalhadinha. Com o pincel filete e o branco, eu vou fazer aqui um pontinho de luz bem ali no miolinho, com um pouquinho apenas de tinta, bem pouquinho mesmo. Agora, com o clareador, eu vou fazer um fundo aqui em volta do meu desenho. Então, eu venho aplicando com o pincel número 10. Eu vou passando em volta de todo o desenho essa tinta incolor. Depois de ter aplicado o clareador, eu vou vir com a cor Caqui. Eu pego apenas um pouquinho de tinta, tiro o excesso ali no pratinho e venho passando em volta aqui das flores, bem no cantinho, e vou puxando para fora, vou espalhando, esfregando bem o pincel aqui no tecido, para a tinta ficar bem suave. Eu não quero um fundo marcado. Então eu tiro o excesso aqui num pratinho e venho passando primeiro nos cantinhos e jogando a tinta para fora, puxando para fora e espalhando bem, limpando bem meu pincel no pano para ficar um fundo bem suave. Vou fazendo isso em volta aqui de todo o desenho. E eu procuro também não crescer muito esse fundo, eu quero que ele fique aqui mais próximo às flores.
Com o sépia, agora eu vou fazer aqui um sombreado aqui, vou destacar um pouco mais a profundidade aqui perto das flores. Então eu passo apenas uma esquinha de sépia ali, tem que ser uma quantidade mínima mesmo de tinta. Passo bem pouquinho ali e também dou uma espalhadinha, jogando essa tinta, puxando para fora. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado que ficou faltando. Vou fazer do mesmo jeitinho. Com o verde bandeira e o pincel número 4, eu faço aqui as sépalas aqui da flor. Então, eu preencho com o verde bandeira. E com o branco, eu passo um pouquinho apenas de branco, apenas de um ladinho, e dou uma espalhadinha aqui para iluminar. Agora, com o pincel filete e a cor sépia, eu faço um contorno aqui em volta do miolinho, mas é um contorno meio irregular. Não vou fazer um contorno assim retinho, certinho. Eu faço um contorno irregular mesmo, para dar mais naturalidade. Venho fazendo aqui também os galhos, já eu venho ligando aqui as folhas aos galhinhos e às flores. Com o pincel bem em pé, a tinta tem que estar diluída, não pode estar muito dura, senão não fica muito bom.
Agora eu venho contornando aqui as folhas com a cor verde bandeira e o pincel filete, tá? Tenho que manter o meu pincel bem pezinho e a tinta tem que estar diluída, não pode estar muito grossa. Então eu venho fazendo aqui o contorno para dar um acabamento aqui nas folhas. Com o branco também e o pincel filete, eu faço aqui um leve contorno em algumas partes aqui apenas, em algumas áreas, com o branco para dar um destaque. Então eu não vou contornar toda a flor com o branco, é apenas algumas áreas para dar um destaque melhor. Pincel bem em pé e a tinta diluída. Com o rosa escuro eu faço a mesma coisa também. Dou um destaque aqui melhor em algumas áreas aqui de sombra, algumas áreas apenas, não vou contornar a flor inteira com o rosa escuro. Com o sépia e o pincel filete ainda, eu faço aqui uns galinhos em volta aqui da flor para dar um acabamento final aqui. Então eu venho fazendo aqui alguns galinhos para dar aqui mais um charme na pintura.